Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais um podcast do Pode Inspirar, um podcast do projeto Elas Inspiram, ali da Unespar Campus Paranaguá. Eu sou a Larissa, estudante do 5º ano de Engenharia de Produção e participante desse projeto maravilhoso. E hoje nós estamos aqui com mais uma entrevista, mais um podcast com uma mãe aí, né? Já que a gente está no mês das mães, para contar as experiências, as vivências e trocar um pouco ali, né, de conhecimento com essas mães. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo, fiquem ligadinhos e assistam até o final. Hoje nós vamos estar aqui conversando, né, com ela, que ela é psicóloga clínica e mãe também, né? Então nós vamos estar aqui, né, discutindo algumas questões, né, que todas as mulheres acabam passando no seu dia a dia, trocando experiências, né? Então, estamos aqui com a Laís hoje. Como eu já disse, ela é psicóloga clínica, então ela vai falar um pouco sobre a maternidade, sobre a experiência profissional dela, como que ela faz para balancear, né, essas duas vertentes que, querendo ou não, né, é uma dupla jornada, né, na vida de uma mulher. Então, gostaria de se apresentar, falar dos seus filhos, falar um pouquinho mais da sua profissão. Sim, prazer, eu sou a psicóloga Laís, psicóloga clínica aqui na Clínica IM Clean, Paranaguá, tá? E falar sobre essa temática do mês das mulheres, mês das mães, mulheres que se tornam mães, é muito amplo. Por quê, né? Porque a gente tem a função materna. Eu vou falar da minha área teórica, tá? Que é a psicanálise. Então, eu tenho um ponto de vista mais clínico sobre a função materna, tá? Então, é importante que eu enfatize mais isso, né? Eu estou nessa função materna há pouco tempo. Meu filho, Davi, tem 9 meses e meio. Então, eu tenho não tanta experiência, mas eu carrego comigo as experiências da área clínica que eu ouço muitas mães do meu setting terapêutico. Então, a gente já tem uma vasta aí, né, escuta, uma escuta de todos os lugares, porque ser mãe, essa função, ela já carrega um peso muito grande. Um peso muito grande que só quem é mãe é que sabe, é que sente, é que olha de um jeito muito especial. Muito especial, muito crítico, que a mãe se julga, a mãe se critica, a mãe se culpa, né? De todas as formas possíveis, mas ser mãe é um mundo extraordinário, que eu digo, é um mundo de aventuras, né? É aventura, gente, é aventura o dia inteiro, né? Porque para fazer seu filho sobreviver, porque é muito legal, é divertido, é cansativo, é exaustivo, porque a exaustão mental bate de um jeito assim bem grande, mas é um mundo fabuloso. Eu já estava quase chorando, porque realmente, né, a gente que é mãe, a gente sabe, né, que é um desafio. Eu acho que desde o momento em que a gente descobre a gravidez, né, a gente já fica fazendo muitas perguntas, a gente já fica ali com muitas inseguranças, né, de coisas que infelizmente a gente não tem controle, né, e às vezes a gente quer abraçar o mundo da maternidade. É o dar conta, né, o famoso dar conta de tudo. Sim, então me senti muito representada e acho que só quem é mãe entende, né? Sim. Essa grandeza do que é sentir, que é ter um filho e tudo mais. Então, né, conta pra mim como que foi quando você descobriu a sua gravidez, o que se passou pela sua cabeça no momento. Eu até brinco com isso, porque eu planejava já, né, um dia engravidar. Um dia, né? Mas assim, foi muito rápido mesmo a minha gravidez, né? Porque eu tinha muitas coisas para fazer antes na minha vida profissional, né? Na minha vida pessoal também. E quando eu descobri o Davi, eu fiquei... primeiramente, eu descobri que estava grávida, né? A sexagem veio depois, já estou pulando um pouquinho a fase aqui. Eu não sabia o que sentia.
é um misto, assim, de sensações indescritíveis, que eu dizia, assim, na minha análise, né, que eu faço a terapia da análise clínica na psicanálise, eu falava assim, né, para analista, mas eu não sei o que eu tô sentindo, mas eu queria, e chorava, eu queria, eu desejava esse filho, mas eu não sei o que eu sinto, eu não sei o que penso, parece um vazio, parece que eu tô oca por dentro, oca, um vazio enorme, né? E com o passar do tempo, daí veio a sexagem, daí eu descobri que era um menino, na revelação que fizeram para mim, até cair a ficha que é um menino, meu Deus, eu vou criar um homem para o mundo. Então, assim, é algo, assim, muito grande mesmo, só que é algo também que é uma construção no dia a dia. Você vai se constituindo mãe e só o seu mundo que muda. Só, nenhum mais, né? A gente fala assim, tudo vai mudar, tudo da mãe muda o olhar, muda do se ver mulher, muda do se ver filha, se ver amiga, você se torna como se fosse uma outra pessoa. E assim, é complicado falar disso, até hoje eu choro na minha análise bastante, porque ainda estou me reconstruindo, os meus pedaços, os meus caquinhos, que eu digo assim, porque deu um boom muito grande na minha vida, depois do nascimento do Davi, um boom de falar assim, quem eu sou hoje, o que me tornei, como é ser mãe, como é criar um filho, o que eu faço, tem manual para isso, não tem manual para isso, e ele teve cólica, e ele chorava muito, e eu falava assim, mas ele já comeu, ele tá trocado, eu não sei o que eu faço, daí dá remédio, leva no pediatra, volta, ele continua, e você fica num beco sem saída, parece que tudo é para você resolver, você mãe, é pra mãe pega, tá chorando, vai com a mãe, pega um pouquinho, não, a mãe, vai com a mãe, né, então assim, é um mundo totalmente diferente, e hoje nessa minha reconstrução, ainda digo que eu ainda não sei ainda quem eu sou hoje, não consigo ainda me identificar com o meu eu hoje. Eu sei que é um eu em construção novamente, e é um eu numa construção também subjetiva, porque eu estou criando alguém que está sendo também um espelho para mim, eu estou sendo espelho para ele me vê, eu vejo ele, a gente brinca junto, eu olho ele, e assim, é uma troca de tudo. É uma troca de tudo, e na parte clínica nós sabemos que o desenvolvimento da criança depende muito da mãe, o desenvolvimento emocional. Então, o tentar passar para o meu filho uma fase minha boa, entre aspas, boa no sentido de ele ficar bem, dele se sentir saudável, de ele sempre estar alegre, que a gente quer sempre que nosso filho fique alegre. É muito difícil ver nosso filho triste, com a carinha emburrada, o que aconteceu, o que a mãe fez, né? Você fica sempre assim se perguntando. Então, é uma maratona de perguntas sem respostas. Verdade. Enfim, né, acho que é impossível uma mãe não se identificar, né, com essas palavras. Realmente é um turbilhão que passa na nossa cabeça, e é muita coisa. A gente fica muito, né, nesse pensamento de, às vezes dá um susto, assim, você para e pensa, nossa, eu tô criando uma pessoa pro mundo, né, é uma grande responsabilidade, porque, querendo ou não, é algo que eles olham muito pra gente, né? Ainda mais quando são crianças, que o contato é mais restrito, é minha mãe e a filha geralmente, né? Ali, quando não vai pra escolinha ainda. Então, realmente, fica nessa confusão, né? De você querer entregar muita coisa pro seu filho, mas ao mesmo tempo você tá totalmente perdida, né? Em tudo, Sim. Você não sabe pra onde ir, né? Então, seguindo nessa, já que você falou um pouquinho, né? Sobre essas questões de você se reconhecer como uma mulher após ser mãe. Eu me lembro que na minha gravidez isso foi um grande baque, porque eu nunca pensei em ser mãe, assim, porque eu sempre fui uma pessoa que me dei muito bem sozinha, e eu achava que se uma criança comigo eu ia ficar desesperada, eu não ia saber o que fazer, né?
E eu lembro que uma vez a minha mãe me disse, né, que eu não precisava ter medo porque antes de ser mãe eu era uma mulher, que eu não precisava me privar de algumas coisas, assim, né. Quando a gente que é mãe, a gente sabe, né, às vezes se sente culpada por coisas muito pequenas, né, que que às vezes a gente faz. E eu queria saber um pouco, se você quiser falar um pouco do seu olhar profissional e também do seu pessoal, né? Dessa questão de você equilibrar suas responsabilidades em questão de eu sou uma mulher, né? Suas responsabilidades de mulher. E agora que você é mãe, né? Porque a gente sabe que esse é algo que entra muito em conflito, né? Em muitas questões. Então, Sim. como que o que você tem a dizer sobre... E semana passada eu percebi que eu estava muito enganada, porque eu achava que vir trabalhar era um tempo que eu estava tirando para mim, sabe? E só que eu venho trabalhar, eu venho de carro e venho ouvindo podcast. Eu ouço o podcast Entre Elas e entrevistaram a minha mulher inspiração, que eu já digo assim, Sandra Mossello, da faculdade. Ela deu aula de psicanálise, foi por ela que eu amei a teoria da psicanálise, né? Foi por ela que eu conheci todo esse mundo maravilhoso. Eu devo muito a essa mulher, na verdade. Um dia eu falei para ela já isso. Graças a Deus que eu consegui ter a honra de falar para ela isso, né? Mais uma mulher maravilhosa na minha vida. E eu ouvindo e ela falando sobre isso, sobre essa temática dessas funções e desses papéis sociais que a gente desempenha na sociedade, mãe, filha, amiga, tudo muito misturado. E ela falou assim, isso me tocou demais. Ela falou assim, um dia no setting terapêutico, uma paciente falou, eu vou para o meu trabalho porque lá eu tenho tempo para mim. Ela falou assim, que tempo que você tem para você? Você vai trabalhar? Mas esse não é um tempo para mim. Então, assim, trabalhar é uma função também, né? Eu estou sendo profissional ali, né? E o tempo para mim, aonde que eu encaixo? Aonde tem esse espaço? Será que sobra um espaço para mim? E daí ela falou assim também, o ser mulher, como tem o Dia da Mulher, muitas pessoas confundem com mãe. Eu sou mulher mãe, então foi assim que eu me constituí. Mas antes disso, teve muita coisa que você fez, teve uma história muito longa de vida que não dá para desvalidar. Não dá. Então a gente tem que se pôr em prática também a tudo que nós vivemos, tudo que nós somos por inteiro, né? E muitas vezes a gente deixa para trás. A gente deixa muita coisa para trás, né? Porque quando é mãe, parece que a mãe passa por cima de tudo, assim, e se torna superior e prioridade máxima, assim, na nossa vida. Que antes de pensar em nós, a gente pensa no filho. O que eu vou comprar para ele? O que eu vou comprar? Mas espera aí, tinha que comprar alguma coisa para mim. E acaba esquecendo, né? E essa parte do ser mulher, por isso que eu falei para vocês, assim, eu me enganei porque eu achei que eu estava sendo já e acabei não sendo. Que ouvindo ela, assim, eu parei para pensar, mas aonde que eu fico? Qual é o lugar que eu tenho hoje? Qual é o lugar que eu tenho na minha vida? Na minha vida, onde eu estou? Acho que eu ainda estou perdida, né? E eu ainda me pego, muitas vezes, esquecendo muitas coisas. Esquecendo muitas e muitas coisas. Antes, eu dou essa parte do meu antes e o meu depois. O meu depois é o hoje, o meu antes, tudo que veio antes da gestação. A minha memória era muito, muito boa. Meu era 100%, eu lembrava de tudo quanto é coisa, detalhes. Minha memória fotográfica, eu lembrava de cores, de sapato, disso, daquilo, onde eu vi. E depois da gestação, minha memória ficou em 50%. Sabe? Então, por isso que eu digo que é uma reconstrução, porque para mim afetou muito isso, né? Mas a parte da função materna, me dirigindo novamente para a área clínica, é tornar a vida de alguém concreta nesse mundo. É fazer parte da história, você construir a história de alguém. Você estar junto com esse alguém, você passar tudo que você passa para esse alguém, né? Às vezes eu chego cansada em casa e teve um dia que me peguei chorando porque eu estava com dor, daí ele ficou chorando do meu lado.
o meu filho, e ele tem só 9 meses e meio. E daí eu parei de chorar, sabe? Porque ele tava chorando. Eu falei, por que você tá chorando? E eu chorava, sabe? Porque ele tava me vendo. E daí que eu fui cair em mim de que, meu Deus, eu sou o espelho para ele. Tudo que ele vê em mim, ele vai acabar sentindo, vai esbarrar nele. Então, o nível de responsabilidade, o nível disso, daquilo, a cobrança que a gente recebe é muito grande. Só que ninguém é de ferro. Eu digo isso, ninguém é de ferro. A gente tem que chorar sim. A gente tem que sofrer sim. Não há vida sem sofrimento. É isso que eu digo no setting terapêutico para todos os meus pacientes. Você vai sofrer de algum modo, né? Essa é a vida, é o mundo aqui fora, né? Então, nós temos que escolher lidar ou não lidar. Mas eu vou sofrer das duas maneiras. Realmente. Eu acho que essa questão também, né, a gente se sente muito sobrecarregada, essa questão que você falou de, às vezes a gente se confunde, né, o que realmente é nosso, eu, mulher, o que realmente eu gosto, qual que é o tempinho que eu tô tirando pra mim. Eu acho que isso vem também muito de uma questão até um pouco machista, né, porque eu já ouvi muito. Mas é uma questão que às vezes eles acham que algumas das nossas obrigações, como por exemplo, obrigação que era para qualquer ser humano, né? Organizar a sua casa, fazer a sua comida, essas coisas que são do nosso dia a dia, muitas pessoas atribuem à mulher como se fosse um prazer, um lazer, né? E eu acho que isso é o que mais pesa, né? Porque, de fato, um lazer é você fazer algo que você não esteja trabalhando, não esteja se esforçando, né? Alguma da sua obrigação, né? O lazer é você fazer algo que você gosta, ler um livro, de fato, né? Sim. Um lazer. Então, eu acho que isso é algo que a gente vê muito, né? Que as pessoas acham que as obrigações que estão atribuídas a gente, por mais que, lógico, cuidar de uma criança é muito gostoso, tem o seu lado muito legal, porque criança eu vejo pela minha filha, meu Deus, eu dou muita risada com ela e com meu sobrinho. Eles te surpreendem de uma maneira assim que realmente a felicidade que quando se tem uma criança no ambiente é totalmente diferente, né? Mas as pessoas esquecem que essas responsabilidades também nos cansam, né? Então, achei muito legal a sua fala, muito importante. E queria saber agora um pouco como foi, assim, você conciliar a sua maternidade com o seu profissional. Qual que é a diferença que você acha de aconselhar, por exemplo, tentar ali ensinar o seu filho, né? Por mais que tenha 9 meses, essa questão começa desde que nasce, né? Ensinar Sim. ali, dar conforto, mostrar segurança, né, para os nossos filhos. Qual que é essa diferença para você entre ser mãe, na sua visão como psicóloga, e no seu trabalho? São partes totalmente diferentes, né? Eu vou falar primeiro do meu ser mãe, que ainda está sendo, é uma descoberta todo dia. E vai ser para sempre. Né? Vai ser para sempre, porque é uma extensão de mim que está ali, precisando de mim. Essa parte do conciliar o trabalho, né? Sair um pouco da minha vida pessoal para começar novamente, iniciar na vida profissional de uma outra forma. Eu digo iniciar porque eu estou iniciando tudo na minha vida novamente, parece outra pessoa mesmo. Mas assim, no começo eu tirei minha licença maternidade de 4 meses, né? Fiquei em casa. E daí, nesses 4 meses, foi muito estranho. Muito estranho, porque desde que da adolescência eu trabalho. Então, é muito estranho não trabalhar, é muito estranho você não conversar com pessoas, porque eu amo o que eu faço, a minha profissão que eu escolhi. Eu já tinha escolhido no ensino médio essa profissão da psicologia, mas como eu não tinha dinheiro, porque só tem em Curitiba, eu fiz letras na FAFIPAR, Unispar, né? Daí fui professora, né? Dei muita aula pelas escolas aqui de Paranaguá e da praia. E assim eu fui juntando dinheiro e daí comecei a minha faculdade, lecionando ainda, né? Porque tinha que pagar, né? Mesmo ganhando bolsa, né? Que eu ganhei porque eu tirei uma nota no Enem que deu para ganhar ali metade da bolsa. Mas assim,
Mesmo com tudo isso, de experiência que a gente vai tendo muita experiência de vida, tudo parece que não é suficiente. Parece que nada é suficiente, parece que está totalmente despreparada para a vida. Parece que tudo isso se apaga. Parece que você vê assim, num túnel e te abandonaram lá. E agora? Para onde que eu vou correr? Né? E quando eu tinha que vir para a clínica, eu tinha que vir porque o meu trabalho ele pode ser online, pode ser presencial, mas as pessoas preferem mais o presencial, né? Eu tinha muitas pessoas, pacientes meus, que foram para a clínica online comigo, eu comecei online em casa, né? Mas muitos queriam presencial. Então teve essa ausência muito grande de pacientes, né? E daí, para mim, a parte presencial, ela me faz muita falta. Muita falta ter o contato com pessoas, olhar para as pessoas, sabe? Então, assim, é algo que faz parte de mim hoje, esse contato direto com as pessoas. Então, quando eu comecei a vir um dia, depois de um mês, 2 dias. Daí eu fui aumentando. Não trabalho ainda em tempo integral, não consigo, porque é uma culpa que me consome todos os dias da minha vida. Da parte de, vou deixar ele, vou abandonar ele fica com a minha mãe. Então, assim, abandonado ele não está, ele está amparado, né? Então, assim, só que aquilo de, mas eu que devia criar ele, porque eu sou a mãe. Né? Agora eu vou dar trabalho para minha mãe já teve o trabalho de me criar, agora tem que criar o neto, fica uma bagunça e é uma briga interna, todos os dias. E minha mãe sempre fala, para com isso, não pense nisso, vá tranquila trabalhar, porque você precisa trabalhar, todo mundo precisa trabalhar, e ela reforça isso todos os dias para mim. Acho que precisa falar até mais, às vezes, né? Mas hoje tá mais tranquilo vir trabalhar, né? Tá mais tranquilo, hoje eu trabalho meio período, somente a parte da tarde, e faz o quê? Um mês que eu abri quinta-feira o dia inteiro para trabalhar, né? Então hoje eu fico o dia todo e vou chegar em casa só à noite. Então, assim, é um dia bem estranho para mim, bem atípico, mas é muito importante porque tem pessoas desse lado de cá que precisam do meu eu profissional. Tem pessoas que buscam pela minha escuta profissional. E tem pessoas em casa que também precisam de mim, da minha área pessoal. Então, e eu fico no meio disso tudo. E eu, do que eu preciso? O que eu realmente desejo hoje para mim? Ficam essas perguntas e mais perguntas. E são questões que vão ficando assim, sem respostas, porque ser mãe é padecer no paraíso, como dizem, é um mundo maravilhoso onde você surta muitas vezes, sai gritando, você quer sair pela rua só para ter um ar. É bem aquela história de mãe, né? Só quero fugir dessa casa só por um quero momento. eu quero sumir daqui. E de repente você sai assim da porta, ai, já quero voltar, já tô sentindo falta. É uma loucura, assim, mas a parte profissional, na minha visão, ela é essencial. Porque você tem aquele poder aquisitivo de comprar algo para o seu filho, né, de você passar por uma loja, olhar na vitrine, ai, que lindo, vai ficar lindo nele, entrar e comprar. Sim. Né? Não tem aquela coisa de, eu vou ligar pro meu marido para ver se ele me manda dinheiro. Não é uma crítica social, não é nada, é da minha área, da minha visão. Eu, mulher. É uma liberdade, eu acho, na verdade, que não é, às vezes não é nem questão, né, só de poder comprar, mas é uma liberdade de você poder simplesmente fazer, assim, sentir vontade autonomia, e vou fazer. Essa independência, né? Meu filho vai adorar isso aqui. Sim. Daí você entra, você já leva, daí você coloca nele, você já vê a carinha dele com aquilo, daí você já fica emocionado, já fala, que bom que eu comprei, ainda bem que eu fui lá, ainda bem que eu passei. A questão não é nem tão financeiramente, né, mas eu não sei, eu pelo menos
a partir do momento que eu tive essa liberdade de poder oferecer, assim, simples, e é bem assim, não tem, assim, uma explicação, assim, que, nossa, porque meu filho está precisando. Não. Tem coisas que são simplesmente você olha e fala, eu gostaria de proporcionar, eu gostaria de ver minha filha assim, né? Sim. Então, realmente, eu entendo essa parte. Sim, sim, e é uma coisa que só a mãe vai entender, porque o pai é aquela coisa de tem necessidade disso? Sim. Precisa mesmo? Você olhou no guarda-roupa? Tá cheio de roupa. Então, pro pai sempre vai ter, pro pai sempre tá cheio de coisa, né? Então, assim, é algo totalmente diferente, a visão materna da paterna. É, realmente, eu vou ficar o vídeo todo falando que eu me identifico, porque realmente nessa questão, eu senti muito também isso que você falou, né? Essa cobrança de tipo, porque eu comecei a faculdade e minha filha tinha dias. E no começo, os primeiros 6 meses foram online, né? Então, e tem muito essa questão, e eu ficava, meu Deus, e a amamentação e tudo mais, e depois que eu voltar ao presencial, né? Isso porque, assim, é uma parte da tarde, não é como se a gente ficasse 24 horas longe dos nossos filhos, né? É uma parte ali do dia, e eu também sempre fiquei nessa. Quem cuida da minha filha também é a minha mãe, graças a Deus sempre me apoiou, né? Eu acho que quando uma mãe quando vê uma filha, né? Você tem um filho, né? Mas acho que é um pouco diferente quando é uma mulher que tem outra filha mulher. Acho muito legal que a sua mãe fez isso, mas acho que elas têm essa visão, né, de talvez dar oportunidades que elas não tiveram, né? Oferecer esse auxílio, né, pra gente. Então, realmente é muito gratificante, né, essa questão. E realmente a gente fica... Você tá... Porque querendo ou não, né, a questão não é só financeiramente agora, mas você... Porque a gente tem que construir, né, o caráter do nosso filho com a nossa presença e tudo mais, só que a gente não tá vivendo num mundo perfeito, né, a gente também tem que construir financeiramente, né, o futuro do nosso filho, né, então, realmente, uma pergunta que não tá aqui no nosso roteirinho, mas você fala, né, que é praticamente como se você estivesse nascendo de novo, né, depois de ser mãe. Nas suas consultas, você acha que mudou muito a sua forma de ver as situações depois que você se tornou mãe? Com um olhar, tipo, agora eu sou mãe, talvez eu não gostaria que meu filho passasse por isso? Ou eu, como mãe, não gostaria de passar essa situação com meu filho? Eu sempre deixei muito, muito claro essa parte de a minha vida pessoal não esbarrar tanto na profissional, para não ter essa mistura, porque a gente não pode passar tanto. Claro que a experiência agora é totalmente diferente, pode contribuir, né? Eu não estou atendendo crianças, atendo adultos, e eu estou me aventurando agora pelo mundo da psicopedagogia, né? Então, eu estou atendendo crianças, mas de uma outra parte, da parte do ensino-aprendizagem, né? Mas, assim, não deixo esbarrar o meu olhar de mãe na minha área clínica. Graças a Deus que ainda não teve essa interferência, sabe? Porque o nosso olhar clínico ele tem que ser um olhar muito neutro, muito distinto e personalizado, na parte da qual quem está ali que vai trazer o conteúdo para eu trabalhar, né? Então, o que faremos juntos com esse conteúdo, né? Então, é algo muito diferente, Mas, trazendo a sua pergunta em foco novamente, é muito importante de que, sim, hoje eu sou diferente também na minha área clínica, depois de me tornar mãe. Sim, venho bem cansada trabalhar. Então, às vezes, meus pacientes me pegam bocejando e eu peço desculpa, porque eu acordo de madrugada para dar mamadeira pro meu filho. Às vezes eu acordo 2, 3 vezes, sabe? E eu não tenho como não acordar para dar mamadeira, porque ele fica chorando, só que eu tenho que trabalhar também, né? Então, assim, eu peço desculpa e falo, desculpa, não é com você, não é com a sua história, né? Mas isso é meu,
né? Porque às vezes eu vejo que eles ficam incomodados, tem alguns que falam, você tá com sono. Falei, eu tô sim, eu tô com sono. Mas é muito importante para nós, desse mundo da psicologia, falando de uma parte da ética profissional, não deixar que nada da área pessoal esbarre na profissional. Nada mesmo. Então, se eu tiver triste, às vezes, né, que a gente vem um pouco derrubada, eu tenho que estar assim o dia todo, porque quem vem, né, quem vem quer falar dele e eu preciso acolher, né? E quem me acolhe? Quem me acolhe, daí eu vou para minha terapia. Que legal. Falando um pouco mais sobre essa questão do seu profissionalismo, na questão até da faculdade também, eu acho muito legal como é um projeto, né, de uma universidade, a gente sempre tenta pegar um pouco das experiências, né, da universidade. Você fez 2, né, então tem bastante experiência. Você já encontrou, assim, algum desafio por ser mulher no seu curso? Pode ser nos 2, assim, essa questão, uma diferença, talvez, no tratamento, algum desafio, assim, que você parou e pensou, eu acho que querendo ou não, quando a gente acaba passando por situações assim, a gente fica, acho que não é, né, gente, é coisa da minha cabeça. Mas quando você para mesmo para analisar, assim, será se isso foi alguma coisa por eu ser mulher mesmo? Você sabe que eu passo essa dificuldade ainda hoje, desde a minha área profissional lá de trás como professora. Os pais na entrega de boletim falaram assim, você tem filho? Eu falava, não. Então você nunca vai saber como é ter filho, então você não sabe como é ver essa nota aqui. E daí a gente não podia discutir com os pais, eu não tinha nem intenção de discutir, mas eu ficava assim, como assim? Eu tô aqui como professora, eu tenho também certa autoridade em sala de aula, também posso falar da área da aprendizagem, que é o que eu tenho, né? Eu tenho para oferecer. E sempre era alvejada. Vim para a área clínica, saí da licenciatura, né? Vim para a área clínica e aqui também me deparei, porque eu comecei atendendo todos, porque eu queria me identificar com alguma área, né? Qual é a área que eu queria? Será que é a área da adolescência, a área da psicologia infantil, da parte mais adulta? Então, eu atendi de tudo um pouco. Achei maravilhoso que eu tenho uma gama de experiência. Eu digo que é uma aula à parte, isso para nós, né? Na minha área clínica, né? Estudos de caso. E, assim, as mães sempre falavam para mim, você tem filho? Eu falava, não tenho. Então você não sabe como que é. Será que você vai conseguir atender minha filha? Infelizmente, então não partia só do lado masculino, as mulheres também. Porque você parece ser tão nova, né? Nossa, você é muito nova para estar aqui. Às vezes as mulheres mais velhas que vinham até mim para atendimento, eu não vou ser atendida por você. Então eu falava, por quê? Né, que aquilo me despertava uma curiosidade. Porque você é muito nova, você não vai me entender. Eu tenho que falar para alguém que tenha mais idade ou mais ou menos a mesma. Então, assim, eu fui muito alvejada. E isso desconstrói um pouco a nossa parte pessoal, que eu digo, né? Porque, e daí eu tratei muito isso na minha análise, na minha terapia, tratei muito isso, porque isso me desconstruía, porque eu ficava meio que sem reação, porque, assim, já tinha agendado, eu ia atender. Né? Daí a pessoa às vezes se recusava, ia embora. Já teve gente que foi embora, sabe? Porque eles julgavam que eu não tinha experiência para estar. E não tô falando de experiência. Sim, eu estava ali para construir uma experiência, porque ninguém nasce sabendo. Nós vamos aprender até quando a gente morre, né? Ninguém nasce aí com tudo armazenado numa caixinha, num HD, falando assim, eu sei tudo na minha vida. Né? Mas assim, esses julgamentos, a parte masculina também olhavam assim com uma cara tipo assim, quem é você para falar isso para mim? Sabe? E tinha que me manter com uma cara de samambaia ali, tipo assim, tá tudo bem, deixa ele falar, deixa ele... e muitos homens davam risada, sabe? E assim, eu perguntava, tá rindo do quê? De você? De mim? Por que de mim?
porque você é tão nova, você nem deve ser casada. Então, assim, foi muito difícil. Umas questões que nem interferiam, né, no que você estava se propondo a fazer. Não, a minha vida pessoal não tem nada a ver com isso daqui. Esse aqui é o setting terapêutico, isso aqui é a sua vida, né? Não é a minha vida. Então, por isso que eu estava falando para você antes da gente começar, que depois da pandemia, a área da saúde mental deu um boom muito grande, aumentou muito grande, que as pessoas começaram a reconhecer o quanto falar com alguém que não é de casa, que não é o marido, que não é a mãe, alguém que tem um ponto de vista clínico, que vai olhar de fora, o quanto isso é importante, o quanto essa pessoa que vai começar ali a desintegrar um pouco aquela visão de mundo que você já tem, né? O quanto é importante, né? E eu vou puxar a sardinha muito pro meu lado, né? Porque é o meu lado profissional, em qualquer parte aí da sua pergunta, porque acredito e reflito muito sobre isso, exercito muito isso, de que a terapia que todos entendem como terapia, mas é psicoterapia, é importante, sim, não só para as mães muito mais, sabe? Eu tenho uma amiga que ela falava assim, psicoterapia devia ser de graça para as mães, e devia ser emergencial, tipo assim, tô surtando agora, me atenda. Então, assim, é muito importante, né, para todos os papéis sociais, para todas as fases da nossa vida. Verdade. E em questão, assim, dessas superações, quais foram os aprendizados, assim, ao longo de toda a sua experiência, né? Você fala que já trabalha desde a adolescência. Esses desafios mas a gente tem que tirar, né, tem que ter resiliência para passar, né? Ai, que bonita essa palavra, resiliência. Eu peguei aqui da minha caixinha. Quais foram as coisas boas que você tirou disso, as experiências, o que para você fez sentido, que você tirou de bom e aprendeu? Muita coisa também eu descartei porque não fazia parte para mim, nem de mim. Então tudo que você ouve do outro faz parte do outro e não de você, mas falaram de mim, mas saiu dele. Então precisa descartar muito. Com a terapia aprendi isso, né? Descartei muita coisa, mas aprendi muito porque conheci muitas pessoas fizeram parte da minha história de vida antes da gestação, lá quando eu era professora, lá quando eu era somente uma estagiária, que eu estagiei primeiro numa creche que tinha muitas criancinhas lá perto da casa da minha mãe, né, que hoje não é mais minha casa. Comecei a fazer essa separação muito grande do que é meu, do que é da minha mãe, né, e assim, é muito complicado, já digo, mas dá para aprender muita coisa com muitas pessoas, muitas trocas, muitos olhares, muito conhecimento, porque você fala, você ouve, você vai agregando muita coisa na sua vida, né? E essa parte de conhecer pessoas é muito bom, porque as pessoas conhecem você, depois conhecem seu trabalho, daí indicam seu trabalho, mas de repente falam de você como amiga, daí é uma mistura de tudo isso e muito mais. Então, como você estava falando, né, de fato é uma troca de experiências, né, a gente, querendo ou não conhecer pessoas diferentes, né, eu vejo muito pelo meu trabalho aqui no projeto, né, que a gente está sempre em contato com pessoas de idades diferentes, com vivências totalmente diferentes da gente, né, e realmente é algo que agrega muito, né, na nossa vida, assim, a gente consegue, assim, ter um olhar diferente, né, para as situações que a gente passa. Então, mais uma vez me identifico. Falando um pouco, né, sobre as suas conquistas, né, tem algum momento, assim, da sua vida, assim, que você parou e percebeu o tanto que a sua vida impactou a vida de outra pessoa ou de outra mulher? Muitas vezes, e não sei se eu consigo descrever o quanto é maravilhoso alguém chegar e falar assim, você salvou a minha vida, que bom que você está aqui, que bom que eu encontrei esse acolhimento, que bom que você me ouviu,
E assim, mas parece que você ganha, além de ganhar o dia, você ganha uma motivação enorme assim para continuar fazendo aquilo, sabe? Porque você vê no outro assim o efeito de tudo aquilo que você lutou, né? Então, meu trabalho não é só escutar. Meu trabalho vai muito além de uma conversa, né? O meu trabalho vai tocar na vida do outro de uma forma neutra, mas ficar um pouco ali para que aquele outro se sinta um pouco melhor, para que ele consiga olhar a sua vida de fora, para que ele consiga também ver o que realmente dói, o que realmente eu preciso cuidar e o que eu tenho que descartar da minha vida. Então, é muito gratificante. Realmente é muito emocionante, né? De fato, é um impacto, né, que às vezes a gente não consegue nem mensurar, né? Porque realmente... E acho que é muito bom, né, que isso vem crescendo, que as pessoas vêm se conscientizando, né, sobre essa área, né? Porque, infelizmente, né, muitas vezes é levado como coisas que... como drama e essas coisas, né? Então, realmente... E você... principalmente consegue ver, né, porque você está ali de frente a frente com essas questões, consegue ver a diferença, né, e o tamanho da importância, né, desse trabalho sim. Na sociedade. Falando um pouco, então, sobre questão social envolvendo mulheres, né, o que você acha importante ou o que por exemplo, na sua vida mudou, assim, a questão de apoio de mulheres, assim, de você olhar para uma outra mulher com mais empatia e poder ajudar, poder dar apoio, você como mãe, você como filha, né, porque como você falou no início, às vezes a gente sai até, a gente não consegue se ver nesse papel de filha, muitas vezes, né, então, para você na sua vida, assim, o que representa para você ter o apoio de outras mulheres e também ser o apoio para outras mulheres? Ter o apoio, muitas vezes, eu estava até falando com umas amigas no WhatsApp antes de chegar aqui, a gente estava falando sobre maternidade. E a gente está combinando de se encontrar, mas está muito difícil, porque é muito difícil. Alguém vai ficar com meu filho, mas eu tenho que levar. Poxa, eu queria que alguém ficasse, eu queria só sair para tomar um cafezinho. Então, assim, é muito difícil, é muito complexo, porque você não consegue fazer muitas coisas sozinha. É o ir no banheiro, é o ir tomar uma água, é o ir pentear um cabelo. Pentear o cabelo, gente, como é difícil. Não sabia que era tão difícil pentear o cabelo, porque tem alguém ali te puxando, tem alguém ali precisando de você. Mas você tem que arranjar tempo para tudo. Mentira, não tem, gente. Dá para você fazer no seu tempo. Se não der, não deu. Paciência. Não vai dar para fazer muita coisa. E tá tudo bem. Hoje já enxergo dessa forma, que das 10 coisas que eu coloco para fazer no meu dia, às vezes só dá para fazer uma e tá tudo bem, né? O dia seguinte, o amanhã eu tento de novo. E assim eu vou tentando. E a parte do apoio, eu sempre tive apoio das minhas amigas, sempre tive apoio da minha mãe. Eu sou filha única, então eu não sei como que é ter irmãos, eu não sei como que é ter esse apoio de irmãos, eu não sei falar desse assunto de irmãos, mas eu sei falar de que quando você é filha única, você se concentra muito na mãe, então é você e ela. Então, assim, um dia que minha mãe não me deu apoio, nossa, você fala assim, mãe, você não falou nada pra mim hoje. Meu Deus, mãe, então não é pra mim trabalhar, é isso? Mãe, você tá cansada? Você tá cansada? E ela sempre fala assim, não, eu não tô cansada. Você sabe que eu não tô cansada. Então, até esse apoio, você quer às vezes ouvir falar assim, é cansativo sim, Alguém que fale assim, confirme aquilo que você já sabe. É cansativo, é enlouquecedor, Ou seja, porque às vezes você está se culpando tanto, que você fala assim, não, eu não posso cansar. Eu não posso surtar, eu não posso enlouquecer aqui, eu não posso gritar, eu tenho que estar sempre linda e maravilhosa,
né, intacta, plena aqui. Mas estão, né? Então, minhas amigas estavam falando assim, meu Deus, eu já tô até falando com areia. Meu Deus, eu tô endoidando aqui. Tô ouvindo o choro da minha criança e eu só queria ir no banheiro. Então, assim, daí uma falou, eu vou sem minhas filhas, podem me julgar. Assim, e eu falei, não, eu não julgo, se eu pudesse eu ia sem meu filho também. Então, assim, não é uma questão de, nossa, você não vai levar ele? Que mãe que você é? Não, gente, é uma questão de se respirar e tentar parar um pouquinho, dar um silêncio um pouquinho para sua cabeça, sabe, de tentar se concentrar em alguma outra coisa que não seja a maternidade. Sim. Né? Mas não tem como. Para onde você for, você vai levar a maternidade com você. Se você vai estudar, se você vai trabalhar, se você vai interagir na esquina, você vai lembrar que você é mãe. Você vai lembrar assim, será que eu comprei leite? Será que eu comprei a fralda? Tá faltando fralda. Ah, será que tá faltando? Então, você vai ficar com aquilo latente em você. E quando você esquece, alguém vai lembrar, né? Cadê seu filho? Ficou com quem? Sim, sabe? Então, eles reforçam pra você. As Ficou pessoas com quem? reforçam. Como se tivesse deixado em casa sozinho com uma comidinha, uma aguinha. Então, assim, as pessoas, elas cutucam você, né? Cutucam você, cutucam até você. Às vezes eu até perco a paciência e digo assim, tá, mas eu já falei que fica com a minha mãe. Eu já falei? Sim. Né? O que eles querem ouvir? O que eles querem ouvir? Eles querem ouvir o quê? Fique em casa, não trabalhe. E não saia. E não saia, porque você é mãe. Então você tem que estar lá, você que tem que dar comida pro teu filho. Né? Você que tem que fazer tudo ali pro teu filho. O teu filho você tem que dar mamadeira, você tem que pôr pra dormir, porque sem você ele não vive. Na verdade, não. Tem muitas mães fazendo papel de pai, tem muitos pais fazendo papel de mãe, tem muitas avós fazendo papel de mãe, sabe? Então, a maternidade é uma função, né? Que qualquer pessoa que tem um vínculo com uma criança pode desenvolver e desempenhar. Então, a realização dessa função que vai ser diferente de pessoa a pessoa. Mas não é uma exclusividade, assim, de quem gerou. Porque, às vezes, quem gerou não consegue. Sim. Tem muitas mães que têm depressão pós-parto. E daí, como é que vai fazer? Daí, a avó, né, auxilia ali no papel da função de mãe. Até essa mãe começar a se estabelecer novamente ali. Então, é assim, gente. O mundo adulto, que é esse mundo cruel que eu digo, é assim, nos maceta todos os dias. Sim. E a gente tem que tentar sobreviver a ele todos os dias. Verdade. Sem falar que às vezes não é nem a ocasião, é um ambiente que a criança nem vai ficar confortável, né? E, enfim, mas é sempre, né, ali. Sim. Mas é muito interessante, né, essa questão, né? Eu acho que apoio sempre, realmente, digo por mim, porque se eu estou aqui hoje conseguindo realizar sonhos que eu, Larissa, antes de ter uma filha, estou conseguindo realizar, porque eu tenho muito apoio. E eu acho que quando esse apoio vem de outra mulher, é muito mais revigorante, né? Porque Sim. você tem com quem se espelhar, você tem com quem, às vezes, conversar, né? Sim. E eu acho que as coisas tudo começam a fazer sentido, né? Quando isso vem de outra mulher, porque querendo ou não, às vezes, a gente precisa se ver em outra pessoa, né? Ver que outra pessoa também já passou pelas mesmas coisas, mesmas situações. E até aquilo que você falou, às vezes as nossas mães não tiveram a oportunidade de trabalhar fora. E algumas tiveram que parar de trabalhar, Sim. né? Porque, só para ser mãe, porque antes era assim, né? Antes tinha que ser mãe, somente mãe. Então, é muito interessante até o olhar delas para nós, esse olhar de que bom que a minha filha está conseguindo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Por mais cansativo, exaustivo que seja, mas que bom que ela está tentando. É verdade, eu acho que toda mãe, né, tem esse carinho especial por filho, mas realmente quando porque querendo ou não, né, eu acho que o apoio da família é um dos pilares mais essenciais para uma menina, uma mulher. Sim. Porque às vezes a menina não tem um apoio ali na família,
aí chega na universidade, talvez também não tenha certo apoio, se não tem nenhum projeto, se não tem amigas, né? Porque querendo ou não, aí vai pro mercado de trabalho também, às vezes não encontra apoio e querendo ou não, a gente sabe que nesses ambientes, ser mulher às vezes muda toda a nossa experiência, né? Simplesmente por ser mulher. Então, realmente encontrar esse apoio, esse aconchego dentro de casa é algo que não tem... Acho que não tem nada que seja melhor que isso, né? Não então, é muito, muito bom, né? Saber que você tem esse apoio, né? Que conseguiu, que a sua mãe te apoia, que infelizmente muitas mulheres não têm, né? Não tem a possibilidade de fazer nem metade do que a gente consegue fazer com esse apoio, né? Passando aqui, né, para a próxima pergunta, você já participou de algum projeto voltado para a mulher, voltado para essas questões sociais? Se tem algum no seu ramo, né, na sua área do seu profissional? Se você já teve essa experiência com projetos sociais e com mulheres? Não tive, mas é algo muito interessante que me chama muita atenção mesmo, assim, que se eu puder, se tiver alguma coisa que eu possa ajudar, né, eu estou à disposição, né, agora que eu estou arrumando bem melhor minha rotina com o meu filho ali, então, assim, no que eu puder ajudar, eu estou aqui, né, mas nunca participei de nenhum projeto. Pode deixar que a gente vai chamar você para mais projetos. Que bom, pode me chamar. A gente tá sempre procurando, né, porque querendo ou não, nós somos da engenharia. A engenharia não tem essa parte muito humanizada. Então, é sempre bom e querendo ou não, a gente não pode chegar num lugar e falar algo que a gente nunca estudou, que a gente não tem propriedade para falar, né? Então, a gente tá sempre captando esses talentos, né? Para quando precisar, para fazer uma parceria. E realmente é muito gostoso. A gente que vai no CRAS, é sempre o aconchego deles, que eles... a recepção é sempre muito calorosa, muito legal, é uma coisa assim realmente que só quem foi sabe, muito legal mesmo, é uma experiência maravilhosa. E falando um pouco, né, sobre ser mãe, né, porque a gente sabe que eu acho que muitas das vezes quando a gente pensa na maternidade como questão de dificuldades e tudo mais, a gente pensa só nos 2 primeiros anos ali, que a criança depende de você. Mas querendo não, ser mãe é pra sempre. É vitalício, não dá pra quebrar esse contrato. Sim, então, e querendo ou não, até depois que a gente se vai, a gente continua sendo referência pra quem ficou, né? Sim. Quantas mães, infelizmente, que já não se foram, mas continuam sendo essa referência, né? E sendo, acho que até aquele pensamento de apoio, que tipo, se minha mãe estivesse aqui, eu sei que ela estaria me apoiando. Então, às vezes não é nem tão vitalício, é eterno, né, essa questão de ser mãe, né? Então, o que você busca ensinar para o seu filho em questão de futuro? O que você espera que seu filho se torne, assim, como o homem que ele vai ser? Já fiz muitas projeções, coitado dele. Meu Deus, já idealizei ele de todas as formas possíveis. Mas a mãe vive de fantasia, a mãe tem um ideal de filho que talvez não seja nada disso. A clínica me dá esse tapa na cara todos os dias, sabe? Eu pensei que meu filho ia ser assim, mas não é, e tá tudo bem, sabe? Então eu tenho meu pé bem grande no chão, assim, bem grande mesmo, de que eu quero que, eu desejo muito que ele seja um homem com pelo menos 50% de mim ali, dessa parte de cuidado com o outro, dessa parte de carinho com o outro, dessa parte mais afetiva, que ele se doe, como eu me doei para tudo na minha vida e até hoje eu me dou, que ele seja alguém que ele consiga se ver e se orgulhar, consiga se olhar no espelho e falar: que bom que nós fizemos isso hoje. Sim, acho que, querendo ou não, a gente sempre espera o melhor, né? Mas a gente sempre tem que estar realmente com o pé no chão, porque acho que é algo que desde que eu engravidei, eu comecei a pensar, né? Porque por mais que os filhos, eles são uma extensão da gente ali, mas querendo ou não, eles não precisam seguir os mesmos passos, não precisam fazer exatamente o que a gente quer, a gente precisa se acalmar já, né? Porque se fosse assim, todo mundo fazia um roteirinho, né? Sim. Então eu acho que isso é algo que realmente a gente tem que desvincular um pouco, né, do que
acho que são os a gente tem que ali, né, estabelecer princípios, né, porque também a gente não pode deixar a educação livre demais, pela vida, mas eu acho que isso também é algo muito difícil, né, de você ali, mãe, às vezes você quer guardar num potinho, mas a criança tem, né, que ter as suas experiências e tudo mais, então... e na sua opinião, qual que é o maior legado que você acha que você quer ou que você acha que vai deixar para o seu filho? Difícil. Essa pergunta é muito difícil. Porque eu ainda estou construindo isso na minha análise. Então, é muito difícil. Vou falar algo que está em desenvolvimento ainda. Eu acho que se ele... ter empatia, se ele ter compaixão, se ele ser alguém que realmente seja humano, que ele seja alguém que tenha um tempo para ele, mas tenha um tempo para o outro também, que ele seja alguém que consiga compartilhar tudo o que ele quiser com o outro, mas que ele esteja livre para aprender, para errar, para tudo que ele não se apague, que ele não se anule, que ele seja alguém que no final de tudo ele consiga se orgulhar, né? E eu sei que é muito difícil isso, porque até hoje a gente ainda está constituído isso, dessa parte desse ser alguém que eu consigo me orgulhar, né? É todo dia uma luta, mas que ele lute muito por alguém que ele quer ser, mas que ele saiba que haverá muito sofrimento. E eu vou passar isso para ele, sim. Vou. Não é só na clínica que eu vou passar isso, que eu já passo, na verdade. Mas que ele saiba que haverá, sim, que ele vai chorar muito, que ele vai sofrer muito, que as pessoas vão muitas vezes excluir ele, que as pessoas muitas vezes vão ignorar ele, mas que tá tudo bem, tá tudo bem. Cada um é cada um. E cada um tem um olhar da vida, né? Então, que ele precise passar por isso. É importante para aprender a viver. Sim, são as adversidades, né? Que, querendo ou não só de momentos felizes, né? Se constrói um ser humano, sim, as vivências, né? E para você hoje, são 9 meses com seu filho. O que para você significa ser mãe? Como que eu posso descrever? Ser mãe, eu ainda estou aprendendo a ser mãe. Então, para quem está aprendendo ainda como eu, há 9 meses e meio, sendo mãe, é muito legal, é muito divertido, é muito exaustivo, mas é maravilhoso. É um mundo à parte, é um mundo paralelo, eu digo. Eu vivo um mundinho que é só meu e dele, que só eu e ele temos um contato, que ninguém mais vai ter. Ninguém vai entender isso. O nosso mundinho tá lá. Eu vou chegar, eu vou entrar, mas eu também sei sair agora desse mundinho. Mas eu sei que sempre vai estar lá, me esperando. Tem alguém esperando por mim em casa, além do meu marido e da minha mãe, que está lá com ele. Tem mais alguém. E esse alguém espera por mim, assim, com uma expectativa muito grande. Muito grande, que eu nunca vou suprir. Eu sei que eu nunca vou suprir, eu não vou cair nessa fantasia. Mas, se eu puder fazer um pouquinho, só um pouquinho, daquilo que ele deseja de mim, já vai ser muito bom. Realmente, né? Eu acho que essa parte, né? Realmente ser mãe cansa muito, né? Tem dias que a gente deita e, nossa, eu só queria dormir mais um tiquinho, Mas realmente as experiências que a gente passa, as surpresas da maternidade, né? Todo dia tem surpresa. Todo dia. É uma coisa nova que aprendeu a fazer. Eu acho que é uma coisa que eu vejo muito, né, da minha filhinha, essa questão, né, de você
a gente sempre fica nessa de, nossa, eu não tô conseguindo ser uma mãe boa, perfeita. E eu me lembro, a primeira vez, a minha filha sempre falou muito bem, sabe? Ela sempre foi bem, mas também a minha mãe fala muito, eu falo muito. Então, eu acho que... Eu me lembro de uma vez que eu cheguei cansada, assim, sabe? Tava trabalhando, estudando, tudo. E por uma simples coisinha que eu fiz pra ela, eu acho que eu tinha feito um mamazinho só pra ela. Ela olhou pra mim e falou... Nossa, você é uma ótima mãe, mamãe. E eu me surpreendi, porque a gente, querendo ou não, a gente se acostuma com as palavras que as crianças estão falando sempre. Quando ela vem com uma nova palavra, com uma frase formulada, a gente realmente, todo dia é uma surpresa, né? Que quando você chega e, enfim, seu filho vem te abraçar e vem contar o que aconteceu. É realmente... Não tem como explicar, né? Só tendo um filho. Ainda não cheguei nessa fase, ainda tô na fase do mamá. Ainda não conseguiu falar mãe, mas eu tô louca pra ouvir o mãe que vai sair ali. Sim, realmente. E depois não vai mais parar de falar, né? Que bom, que bom. Dando continuidade aqui, a gente já está quase encerrando o nosso bate-papo. Foi um bate-papo maravilhoso, desde já quero agradecer. Foi muito legal, né? Só pra gente, uma última perguntinha que a gente sempre faz, né? Aqui no nosso podcast. Qual é a mulher que você mais se inspira na sua vida, assim? Que você tem como... uma pessoa assim que você olha, é a sua inspiração de tudo que você faz. Você sabe que às vezes eu me pego muito me perguntando, me questionando sobre isso. A história de vida da minha mãe, que é uma história antiga, é muito sofrida. Só que isso me deu um respaldo muito grande, né? Porque eu não preciso repetir. Mas eu posso usar isso de alicerce para construir algo diferente para mim. Porque é isso que minha mãe sempre desejou. Que você faça tudo diferente. Mas que você faça tudo que possa ser melhor. Né? Então, é difícil também falar sobre isso. Né? Mas minha mãe, que sempre quis ter somente um filho. E eu também quero ter só um filho. Ela teve que escolher isso lá atrás, né, por conta da vida que ela teve, da vida difícil que ela teve, né, porque eu fui muito doente quando nasci, tive muitas complicações na parte de saúde, então ela teve que escolher ter só um filho por isso, né, mas essa parte do ter uma mulher antes de nós, ter alguém antes de nós, que a gente possa... Ah, mãe, você já fez isso, então eu vou fazer diferente. Ah, mãe, o que você fez? Como que foi para você? Essa troca que você tem. Acredito muito que a nossa parte materna bate com a parte materna da nossa mãe. Sempre vai debater, sempre vai ter críticas, julgamentos. Ah, você fazia assim. Eu não quero ser assim. Sempre vai ter isso, só que isso também é muito bom. É muito bom, né? Porque tem uma mãe ali, além da avó. Que agora é vó. Tem uma mãe ali. Tem uma mãe ali que lembra de tudo o que passou. De tudo que sofreu. E é importante usar esse sofrimento também. Para que eu consiga construir alguém novo aqui dentro. Que está em construção ainda. Essa parte da mãe em mim. Verdade, acho que isso é uma das coisas mais faladas, né, em questão de maternidade, essa questão de a mãe ou a avó acha que é uma coisa, aí a mãe da criança, não, gente, mas os tempos mudaram, né, antigamente eu acho que a visão, né, de ser mãe e ter um filho é muito diferente do que a visão que a gente tem hoje, né, então... Acho que é bom filtrar, né, as experiências, porque querendo ou não, existem coisas que só a nossa mãe que vai conseguir. Às vezes, ai, minha filha tá doente, a minha mãe quer, não, você tem que fazer isso, isso e isso. Então, acho que é realmente essa troca, né, saber absorver, saber também respeitar, né, a experiência do outro. Sim. E saber escutar, porque querendo ou não, ninguém nasce sabendo ser mãe, né, como você diz, tá aprendendo. Querendo ou não, vamos aprender até porque acaba uma fase, começa outra diferente. Sim. É um mundo de aprendizado que realmente não tem fim, né? E eu acho que depois que a gente cria uma criança, eu vejo isso muito pela minha mãe também, né? Esse contato. Acho que depois de adulto,
vem mais aprendizados de uma nova era, né? De uma nova época, de você aprender com seu filho também, né? Nossos filhos são a nova geração, né? Como que é essa nova geração? Meu Deus, como eles aprendem rápido, já pegam no celular, já querem assistir isso, querem assistir aquilo. Sim. Como tá rápido, já anda rápido, é muito mais tudo rápido muito que mais antes. Realmente, né? Então, é um aprendizado mesmo para a vida toda, e acho que é um aprendizado muito gostoso, né? Você abrir a sua mente para novas coisas, até novas oportunidades, né? Enfim, queria muito agradecer a sua presença, amei conversar com ela, então, muito obrigado, tá, por tirar esse tempinho para vir aqui falar com o nosso projeto, falar com o pessoal que assiste a gente. É muito importante pra gente, acho que desde o início do projeto, as professoras que idealizaram, eu posso falar também porque eu sou a primeira bolsista que teve, estava ali desde a primeira reunião. Realmente é isso que a gente sempre propôs, sabe? Trazer mulheres com experiências diferentes para, querendo ou não, inspirar outras pessoas, porque nós somos muito visuais também, né? Eu acho que quando, às vezes, bate aquela insegurança, ver outra mulher que já passou pelos mesmos desafios e conseguiu, de fato, né? É muito bom, né? É algo que não dá pra explicar, mas é um orgulho, uma satisfação por uma outra mulher que você nem conhece. Ela sobreviveu, eu também vou sobreviver, então. E de fato esse era o intuito de quando a gente começou, e ver agora que a gente já tá com quase 5 anos de projeto, conseguindo trazer, né, um pouquinho mais de outras pessoas e personalidades aqui de Paranaguá, né? Para mostrar, né, pro pessoal a vida em várias áreas, né? Não só ali na universidade, mas também agora a gente está trazendo assuntos de mãe, empreendedor e por aí vai. Então, muito obrigado. Agradeço também em nome dos nossos participantes do projeto, das professoras que não estiveram aqui. Você quer dar alguma dica para quem está querendo iniciar nesse ramo, nessa área da saúde, está pensando em fazer a faculdade? Bom, primeiramente eu também agradeço por vocês abrirem esse espaço aqui, né? Porque as mulheres, elas precisam falar de lugares diferentes, de espaços diferentes. Então, é muito bom saber que tem esse projeto aqui, é muito bom saber porque cada um tem um olhar de vida diferente, né? É muito interessante também. Podem me chamar quando quiserem, agora minha rotina está melhor. Não sei se vai permanecer. Pode trazer um bebê, que todo mundo gosta de criança nesse projeto. Né? Então, assim, que bom que a maternidade hoje em dia tem mais voz, tem mais vez. Que bom que a mãe hoje em dia tem essas multitarefas, mas ela é entendida por algumas pessoas, talvez, ou por elas mesmas também, é melhor, né? Sim. Saber disso. Mas é muito bom, tá? Bom, eu sou psicóloga clínica, atendo na clínica IM Clean, que é aqui no prédio do Subway, 6º andar. Caso alguém procure, tá? Tem psicoterapia Instagram? É muito bom. Tenho sim Instagram. Instagram da clínica é IM Clean mesmo, tá? O meu Instagram é @LaisFranca, Laís Franca, sem cedilha, tá? E assim, podem e devem, se quiserem perguntar alguma coisa para mim lá, para mim aqui, eu estou à disposição, qualquer coisa. E quem quer vir para essa área da psicologia, tá? Eu vou puxar a sardinha mesmo, porque eu amo o que eu faço. Eu falo assim, você escuta problema o dia inteiro. Eu gosto de escutar problema o dia inteiro, né? Para mim não é visto dessa forma, né? Eu sei que para muitos mas para mim não é, né? Então é muito importante você estar ali em contato com outras pessoas, é muito importante. É algo assim indescritível. Venham, gente, quem quer, venha para psicologia. Tem muito espaço, muita área para desbravar ainda. Realmente acho que a universidade é um lugar que traz muitas possibilidades, né? Às vezes a gente acha que psicologia é uma coisinha só, quando você vai estudar realmente a fundo, são tantas possibilidades que
realmente você acaba ficando confuso em qual você vai ir, né? Uhum. Mas, mais uma vez, muito obrigada, né? Gostaria de falar para os nossos seguidores não esquecer de seguir a gente no Instagram, vai estar tudo aqui no link, na descrição abaixo do vídeo. Então, não esqueça de seguir a gente no Instagram, aqui no YouTube, nós estamos sempre postando os cortes, agora nós estamos com TikTok também. Moderno! Estamos chiques. Não começamos a fazer dancinhas ainda, mas os cortes dos nossos podcasts estão sempre lá. Então, sigam a gente para ver o trabalho que a gente está fazendo aí com a comunidade, os trabalhos que a gente está fazendo na universidade. Então, não esqueçam, sigam lá também, né? A nossa psicóloga, e se precisarem, né? Acho que esse episódio foi para mostrar de fato a importância, né, dessas questões psicológicas, da terapia, né? Sim. Que ultimamente vem sido bastante discutido e as pessoas, por mais que às vezes a gente fala até meio que na piada, né, que precisa ir na terapia, mas é importante que a gente vá, né? Uhum. Eu, por exemplo, tenho que começar aí. Uhum. Não esqueça também de seguir a gente no Spotify. Nós estamos lá também com o nosso podcast, então se você não gosta muito de ficar ali no YouTube com os anúncios, vai para o nosso Spotify, nós também estamos disponíveis lá. Então, eu acho que é isso. Muito obrigada mais uma vez. Foi um privilégio maravilhoso. É sempre bom conversar com pessoas que têm uma visão diferente, né? Mães que estão aí nesse processo também, né? Da maternidade, nesse processo de se reconstruir como mulher, nesse processo também de estar ali no seu trabalho, né? Uhum. E é bom saber que mais vezes essas questões estão sendo importantes, que a mulher de fato é importante em todas as áreas. Sim. Não só em casa, né? Sim. Então, agradeço muito e eu acho que por hoje é só. Beijos, até o próximo episódio. Tchau!